Vamos descobrir hoje se a pessoa que é obesa, a pessoa que está acima do peso, ela é gorda porque ela é preguiçosa, ou porque a genética não deixa ela emagrecer, ou porque o comportamento dela não é propício para o emagrecimento. Hoje a gente vai investigar a causa principal da obesidade. E para a gente começar essa investigação, eu trouxe aqui um corte do canal Foco, que teve uma grande viralização agora do treinador Guto Galamba, onde ele entrou em debate contra 30 gordos. Nessa parte do vídeo aqui, ó, que ele fala sobre os tipos de obesidade, ele fala o seguinte: existem dois tipos de obesidade. Tem a obesidade mesogênica e a obesidade poligênica. O que é isso? A mesogênica é aquela que depende exclusivamente do caráter genético. Sabe quantos por cento da população que é obesa é exclusivamente pela genética? Menos de 5%. Eu posso Quais estar são? nesse Não, 5. total, você pode estar nesses 5. Qual é o tipo de obesidade que é a poligênica? É aquela que vem a genética, o ambiente e os comportamentos. Pelo que você está me dizendo, você não tem a mesogênica. Porque você consegue emagrecer quando você quer. E tudo que você disse que te fez engordar foram seus comportamentos. E tudo bem que, você passou por um momento difícil, você teve problemas psicológicos e, querendo ou não, a gente foge. E geralmente, sabe para onde a gente foge, Hulk? Álcool, comida, sexo, celular e televisão. Ele fala aqui de dois tipos de obesidade, só que na literatura tem mais alguns tipos de obesidade. Tem várias classificações para você classificar a obesidade, mas ele fala aqui da obesidade mesogênica e a obesidade poligênica. Na literatura a gente fala de obesidade monogênica e obesidade poligênica. Talvez pode ser algum erro ali na hora de explicar o ponto dele, ou alguma tradução do inglês para o português. Mas o que vem o caso é o seguinte: ele fala da obesidade monogênica, que é a obesidade onde um único gene está relacionado com um tipo de obesidade bem rara, que fica ali em torno de 3 a 5% da população mundial que tem essa condição de obesidade. Então é bem difícil de achar. E é um tipo de condição onde a pessoa tem uma dificuldade muito grande. É uma obesidade que a pessoa realmente tem muita dificuldade de emagrecer. É um tipo de obesidade bastante rara, ele está relacionado com um único gene, seja o gene LEP, que é o gene relacionado à leptina, seja o gene MC4R ou o gene PONC. Geralmente acontece na infância com uma fome intensa e com ganho rápido de peso. E é muito difícil de tratar com exercício físico e dieta. Então é o que o Guto Galamba chama de mesogênica. E ele cita também a obesidade poligênica, que é a maioria dos casos. Praticamente toda pessoa que está acima do peso com obesidade, ela tem esse tipo de obesidade. Então a obesidade está relacionada com, além de fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Sedentarismo, má alimentação, que é a maioria dos casos e é mais reversível. Então, se você tem esse tipo de obesidade, você consegue controlar ela com mais facilidade para algumas pessoas, com menos facilidade para outras, mas você consegue sim emagrecer se você tiver uma boa alimentação, tiver uma vida mais ativa, tiver comportamentos que favoreçam o emagrecimento. E outro tipo de obesidade que ele não citou no vídeo, mas também existe, que é a obesidade secundária. Então, a obesidade relacionada a outros problemas de saúde, como hipotireoidismo, síndrome de Cushing, ou obesidade por uso de medicamento, antidepressivos, antipsicóticos ou corticoides. E tem outras formas de classificar a obesidade também segundo a distribuição de gordura. Então tem pessoas que acumulam gordura na região mais da cintura, a obesidade androide, normalmente é mais comum em homens e é a mais arriscada também para a saúde, que é onde tem maior risco de problemas metabólicos, maior risco cardiovascular, maior risco de diabetes. A gente fala assim que o corpo fica parecendo uma maçã, né? Bem redondinha, mais na parte da cintura. E também tem a obesidade ginoide, que é a obesidade que o corpo fica parecendo uma pera, né? Normalmente é mais comum em mulheres, acumulam mais na região das coxas, quadril e glúteos. Esse tipo de obesidade é mais comum em mulheres. Tem menor risco para a saúde, mas acaba gerando também limitações mecânicas, né? Você dificulta, dependendo do grau de obesidade nessa região, dificulta até a mobilidade. Vamos falar agora da genética da obesidade. É verdade que pessoas gordas estão gordas porque são preguiçosas ou porque a genética não deixa elas emagrecer. Recompensa cerebral pela comida. Uma pessoa com obesidade e uma pessoa magra têm recompensas diferentes com relação à comida.
Pessoas com a doença obesidade têm uma sinalização maior do cérebro relacionado à recompensa cerebral. Então, uma pessoa com obesidade, só de ela olhar a comida, ela já começa a sentir mais prazer do que uma pessoa que não está inflamada, que não está com a doença obesidade. O prazer vem antes mesmo de colocar a comida na boca, tendo uma relação com o hormônio dopamina maior do que uma pessoa que não é obesa. Ou seja, se a gente colocar 2 pratos de comida na mesma quantidade, a pessoa obesa vai ter muito mais prazer em comer do que uma pessoa que não tem obesidade. A pessoa vai começar a comer, a pessoa obesa ela começa a comer, o cérebro dela sinaliza maior prazer do que a pessoa magra. Só que conforme ela vai comendo, a sinalização dela de prazer vai caindo e ela vai ter que comer mais e mais para continuar sentindo o mesmo prazer que uma pessoa magra. Então, no começo da alimentação, ela sente um prazer maior, mas logo depois já vai caindo o prazer e ela vai ter que comer em mais quantidade para continuar o prazer. É isso que a literatura vem provando em relação ao prazer de se alimentar, comparando pessoas que estão com IMC normal e as pessoas que estão com obesidade. Além dessa desregulação no sistema de prazer durante a alimentação, pessoas obesas também têm desregulação nos hormônios que sinalizam a saciedade. Por exemplo, a leptina é um hormônio, quando secretada, ela sinaliza a saciedade. Foram investigar e viram que na pessoa obesa tem mais leptina do que na pessoa magra. Que se você for pensar não faz muito sentido, que se tiver mais leptina, então a pessoa ficaria mais saciada. Só que eles conseguiram descobrir que as pessoas obesas têm uma baixa sensibilidade à leptina, então eles têm mais quantidade, só que ela não funciona tão bem. Então o corpo acaba secretando mais leptina para dar essa saciedade, porque o corpo das pessoas com obesidade não é tão sensível à leptina. Isso faz com que a pessoa não tenha uma saciedade mais tardia, então ela não consegue se sentir tão cheia igual a pessoa que não tem obesidade. Sem falar também na grelina, que também pessoas obesas têm uma menor quantidade. Isso faz a pessoa não se sentir saciada e comer mais e mais e mais. Outro fator fisiológico é o metabolismo adaptativo. Pessoas com obesidade têm um menor gasto calórico comparado com pessoas magras. Ou seja, se colocar uma pessoa magra do lado de uma pessoa obesa, a pessoa magra parada vai gastar mais caloria do que uma pessoa gorda. Isso dificulta o emagrecimento e faz a pessoa gorda se manter gorda por muito mais tempo. Terceiro fator é massa muscular. Pessoas gordas têm menor massa muscular, mesmo tendo um maior peso quando a gente fala de proporção, mantendo o gasto calórico basal menor. Sem falar do quarto fator, que é a inflamação. Pessoas obesas têm o corpo inflamado, então elas podem ter muito mais facilidade de desenvolver diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicéridos altos, todas essas doenças relacionadas ao acúmulo de peso. É uma inflamação global que acontece no corpo da pessoa que tem obesidade, que propicia ela a desenvolver várias outras comorbidades. O quinto fator é a microbiota intestinal. Pessoas gordas têm uma microbiota diferente de uma pessoa magra. Isso favorece maior extração de calorias dos alimentos e problemas no apetite. E para finalizar aqui, problemas fisiológicos que causam excesso de peso e obesidade são problemas também no sono e no estresse. Pessoas obesas têm uma maior chance de desenvolver apneia, que piora a recuperação e aumenta o estresse, causando diversos outros problemas para a saúde. Dormir mal aumenta a grelina, que aumenta a fome, e reduz a leptina, que controla a saciedade. Esse estresse crônico aumenta o cortisol e favorece o acúmulo de mais gordura ainda. Esses são só alguns dos problemas que causam esse excesso de peso. Então, realmente, a pessoa obesa tem um aumento maior de dificuldade de emagrecimento comparado com pessoas que não estão com obesidade, estão com sobrepeso, por exemplo. Quanto maior o seu acúmulo de gordura, mais difícil fica de você perder a gordura. Então, se você está percebendo que você está ganhando gordura, a hora de você começar a cuidar é hoje mesmo. Quanto maior o seu nível de gordura, quanto maior o seu percentual de gordura, mais difícil fica o seu emagrecimento. Então, realmente é comprovado que pessoas gordas têm uma maior dificuldade de emagrecer do que as pessoas que nunca foram muito obesas. Então, não é mito, pessoas com obesidade não são só preguiçosas. Tem fator fisiológico, tem fator genético que dificulta o emagrecimento. Mas, porém, todavia, tirando o caso raro de uma obesidade monogênica, que é uma condição muito mais difícil de tratar, a obesidade poligênica, que é a obesidade relacionada também à genética, mais fatores comportamentais, psicológicos
e ambientais, que é a maioria das pessoas, 95% das pessoas que estão com obesidade, é esse tipo de obesidade que é a poligênica, é mais fácil de tratar do que essa obesidade mais rara, que é essa obesidade monogênica, que é um tratamento bem dificultoso. Então sim, tem jeito de você tratar, e exercício físico e uma boa alimentação pode solucionar os seus problemas ou ajudar demais a diminuir o seu percentual de gordura. E quanto menor o seu percentual de gordura, menor o seu risco de desenvolver doenças metabólicas. Agora que eu já sei que a genética, a fisiologia realmente dificulta o emagrecimento, mas que tem solução, que você consegue tratar, que você consegue não reverter totalmente o caso, mas manter controlado o seu percentual de gordura para você ter uma vida melhor, ter uma maior qualidade de vida, eu vou te passar aqui uma solução que vai favorecer você perder essa gordura, que é controlar o seu ambiente. Quando você tem um ambiente altamente obesogênico, ou seja, com muita exposição de comidas palatáveis que eu digo é comidas gostosas, comidas com alto nível de sal, alto nível de açúcar, alto nível de gordura, isso vai favorecer demais você ganhar gordura. Então, se você diminuir a exposição desses tipos de alimento, vai favorecer você perder peso. Então, infelizmente, você vai ter que cortar amizades que ficam te chamando para sair. Você vai ter que fazer amizade com as pessoas que têm uma vida mais saudável. Se você não trocar o seu ambiente, dificilmente você vai conseguir emagrecer. Procure uma ajuda de um nutricionista especializado, procure a ajuda de um treinador, se matricule na academia. Então, realmente, a obesidade é uma doença e tem tratamento. Pessoas gordas têm mais dificuldade de emagrecer. Pessoas com obesidade, quanto maior o nível, tem mais dificuldade de emagrecer, mas tem sim como você controlar a obesidade e não é um fardo que não tem como reverter. Tem sim, depende de você. Você sozinho talvez você não consiga, por isso que é importante você procurar uma ajuda, porque esse excesso de peso pode estar diminuindo a sua qualidade de vida, diminuindo o seu tempo de vida e causando diversos problemas para outras pessoas do seu círculo social, da sua família, dos seus amigos, e gastos também para o Sistema Único de Saúde. Espero que eu tenha esclarecido um pouco mais sobre a obesidade. Se você quiser que eu aprofundo mais ou ficou com alguma dúvida, coloca aqui no comentário que eu posso fazer mais algum vídeo sobre isso. Se você quer emagrecer, quer aprender a treinar melhor, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui as minhas redes sociais e a minha jornada 60D, que é um programa completo de emagrecimento para você aprender a treinar melhor, aprender a comer melhor e perder a barriga que tanto te incomoda. Do mais, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Toniato vai ficando por aqui e até a próxima.